Eu quero começar, gente, falando sobre o pacto da redenção. É muito interessante falar sobre o pacto da redenção porque ele é um pacto que não aparece nas escrituras de um modo mais formal e nem numa ordem cronológica como nós imaginaríamos, né? Se fôssemos pensar em ordem cronológica, o pacto da redenção seria o primeiro apresentado na Bíblia. Mas o primeiro pacto que aparece na escritura é o pacto de obras entre Deus e Adão. Mas o pacto da redenção já existia e a escritura, no seu desenrolar, ela vai nos mostrar isso, né? É muito importante. Então, estudar essa relação, conhecer esses pactos e estudar os conceitos e as relações desses pactos, como eles se relacionam, como eles dialogam um com o outro, qual a importância disso tudo na teologia pactual, é muito importante. Às vezes nós estamos aqui falando de teologia do pacto, temos até um conceito geral do que seja teologia do pacto, mas não sabemos explicar o que são os pactos na Bíblia. Quando se fala de pacto mosaico, você não vai saber o que é o pacto. Talvez a noção que você tenha venha do nome, né, pacto mosaico, você vai ligar que é um pacto com Moisés. Mas isso seria o máximo de conhecimento que um leigo poderia ter acerca disso. Pacto abraâmico, a mesma coisa. Você vai saber que é um pacto com Abraão, porque o nome está dizendo, está muito explícito no nome. Mas os conceitos desses pactos e as interrelações desses diversos pactos é que são importantes para nos fazer entender toda essa progressividade da revelação do pacto da graça nas escrituras. Então vamos começar falando sobre o pacto da redenção, né? Frisando que embora ele não esteja revelado no início das escrituras, como se esperava por conta da cronologia, ou seja, por conta de ser realmente o primeiro pacto das escrituras, não, o primeiro pacto realizado por Deus, mas não aparece numa ordem cronológica nas escrituras, porque ele deveria aparecer, como eu disse agora há pouco, antes do pacto de obras, e ele só aparece mais tarde, né? Ele é revelado ao longo das escrituras, isso é importante, né? E qual seria o conceito do pacto da redenção? Ele é chamado pacto da redenção ou pacto eterno. Por quê? Porque ele foi firmado na eternidade passada. A gente também usa esse termo, né? Eternidade passada ou eternidade futura, fazendo apenas uma colocação pedagógica ou didática para mostrar que antes da criação do mundo houve já uma eternidade, a gente chama eternidade passada, porque era o momento que não havia o tempo para contarmos, nada havia sido criado, então já era a eternidade sempre foi, sempre existiu junto com Deus, o Senhor é eterno, ele é a própria eternidade. E há também, quando nós falamos de eternidade futura, estamos falando de tudo aquilo que virá após a consumação deste século, ou seja, a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo para aqueles que são eleitos e a eternidade infeliz para aqueles que forem condenados à perdição eterna. Então, a eternidade passada e a eternidade futura representam realidades que antecedem a criação e que existem após a consumação de tudo, tá bom? O pacto da redenção ele foi estabelecido na eternidade passada, nessa primeira eternidade. Não é algo que surgiu no tempo, não é algo que surgiu depois da criação. O pacto da redenção ele é anterior à própria criação, antes de Deus criar qualquer coisa. O pacto foi feito, entre aspas aqui, nesse tempo, né? Nessa época, vamos abrir aspas porque estamos falando de eternidade e de um momento atemporal, mas para motivos didáticos, repito, apenas que vocês compreendam isso. Então, antes de Deus criar qualquer coisa, Deus estabelece um pacto trinitário, ou seja, um pacto que envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O pacto da redenção não é um pacto apenas entre Deus o Pai e Deus o Filho, como se o Espírito não participasse. Não, esse não é um conceito nosso, não é um conceito batista e não é um conceito que pode ser extraído das Escrituras. Pelo contrário, o conceito de pacto da redenção que a Escritura apresenta é esse conceito de pacto que envolve as três
santas, divinas pessoas que estão ali e que são Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nesse pacto, o Pai, ele propõe ao Filho, né, resgatar com um sacrifício dele mesmo, ou seja, um sacrifício do próprio Filho. O próprio Filho, o Pai propõe, precisa entregar-se, né, para a salvação de um povo. Então, com esse sacrifício, o Pai propõe que o Filho salve algumas pessoas da humanidade. Então você já percebe que há uma diferença entre o pacto da redenção e o pacto de obras com Adão. Enquanto que o pacto da redenção, o alvo desse pacto que o Filho vai realizar é salvar algumas pessoas da humanidade, o pacto de obras com Adão pretende salvar toda a humanidade em Adão, isto é, Adão e a sua posteridade. Neste pacto da redenção que Deus propõe ao Filho, com o Espírito salvar algumas pessoas da humanidade, ele acontece com a ação do Espírito Santo. Nada sem o Espírito Santo. Não há pacto sem o Espírito Santo, sem a presença, ou, aliás, sem a atuação, melhor dizendo, não só a presença, mas a própria ação, a própria atuação do Espírito Santo. Não há pacto da redenção sem o Espírito. Então Deus propõe que o Pai, através de um sacrifício do próprio Filho, resgate algumas pessoas da humanidade caída, né, com a ação poderosa do Espírito Santo. O Espírito Santo conduzirá o Filho em sua obra redentora e também conduzirá ao Filho aqueles a quem o Filho veio redimir. Então, a prova que o Espírito Santo está no pacto da redenção, porque muita gente questiona o papel do Espírito Santo nesse pacto da redenção como se fosse só uma transação que envolvesse o Pai e o Filho e não houvesse a ação do Espírito Santo envolvida. Então, seria uma transação de duas pessoas da divindade. Mas nós estamos aqui propondo que a transação ela envolve as três pessoas. O pacto é trinitário. O Samuel Henningham, filho do James Henningham, que são hoje talvez os grandes especialistas em pacto, né? Um dos grandes é essa dupla, pai e filho, que estudam o pacto numa perspectiva batista, junto com outros tantos teólogos, mas eles têm se destacado bastante. O Sam Henningham vai dizer exatamente isso, que o Espírito Santo não pode, ele está presente no pacto da redenção, não pode ser excluído do pacto da redenção, como alguns tentam fazer. O Espírito atua tanto no Filho, ou seja, lembram que Jesus diz em Isaías, o Espírito de Deus está sobre mim, então ele me ungiu. Então ali está o papel do Espírito sobre o Filho, e também o Espírito atua sobre aqueles a quem o Filho veio resgatar. Ou seja, quando falamos da teologia em que o Espírito atua abrindo olhos, corações espirituais dos homens, resgatando-lhes, regenerando-lhes e dando-lhes a vida, estamos falando da ação do Espírito nesse pacto da redenção, isto é, foi acordado que isso acontecesse, foi acordado entre Pai, Filho e Espírito esse papel singular do Espírito Santo na redenção. Então, esse é o pacto da redenção, esse pacto é estabelecido, ou seja, ele é confirmado na eternidade passada, antes de Deus criar o mundo, né? E Deus deu ao Filho alguns dentre toda a humanidade. Estes que Deus deu são nas Escrituras chamados de os muitos. Jesus vai se referir aos muitos, né? Com o seu sangue ele redimirá a muitos. Então esses muitos são aqueles que o Pai deu a ele para resgatar, deu a missão para ele resgatar aqui na terra, com o derramamento do seu sangue, com a sua morte, o seu sacrifício. Isso foi decidido na eternidade passada. Gente, isso traz um monte de conclusões aqui, de desdobramentos teológicos importantes. Eu não vou poder falar desses desdobramentos agora, não é o momento de falarmos sobre isso, porque senão não vai acontecer o restante da aula, mas são desdobramentos teológicos muito importantes, né, na teologia.
Então você vê o pacto de obras e depois que você entende que há um pacto da redenção, o pacto de obras começa para alguns a não fazer sentido, isto é, como se Deus no pacto de obras estivesse ali numa expectativa se Adão fosse ou não fosse obedecer, como se Deus não soubesse o resultado disso tudo. Mas quando você entende que há um pacto da redenção, onde Deus estabelece o Filho com o poder do Espírito para salvar alguns da humanidade, e esse pacto está ali realizado na eternidade passada, você vai entender que quando tudo começa ali no Éden, já há um plano de Deus determinado para a salvação. Antes que Adão caísse no seu pecado, antes mesmo que ele negasse ali a obediência ao seu Criador, já havia um plano de Deus para redimir parte da humanidade que cairia junto com Adão.